Se você acredita que você vai ser só feliz quando você conquistar uma casa, um carro, ou fazer aquela viagem que você tanto sonha, que você tanto espera, eu tenho uma notícia muito ruim pra te dar, cara. Você nunca vai ser feliz, cara. Essa é a realidade. E o pior de tudo é que você caiu numa armadilha que 90% das pessoas caem e vivem a vida inteira dentro dela. A gente cresce ouvindo que a felicidade ela tá sempre no próximo degrau, né? Então, quando eu comprar uma casa, quando eu conseguir meu primeiro emprego, quando eu passar no vestibular, quando eu fizer uma viagem. E sabe o que de fato acontece quando esses eventos chegam? Por 2 ou 3 dias a gente até fica feliz. A gente de fato fica feliz por um período pequeno de tempo. Mas quando passa esse período, a nossa cabeça ela automaticamente já começa a pensar: qual que é o próximo? O que eu vou fazer depois daqui? E fica até uma cena parecida com aquele cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Só que nesse cenário a gente nunca vai conseguir pegar o nosso próprio rabo. E eu sei disso porque eu vivi e passei por isso. E eu queria brevemente contar essa história pra vocês. Lá em 2024, eu trabalhava numa fábrica de fio e eu queria começar a trabalhar com a internet, tal, do marketing digital. Eu comecei a estudar bastante isso e eu já tinha feito outras coisas anteriormente, eu já tinha um certo know-how dentro dessa área, mas eu falei, cara, eu vou me aprofundar nisso, vou fazer que isso seja a minha principal renda. Eu comecei a ir atrás e atrás. Cara, quando eu consegui meu primeiro emprego como gestor de tráfego, foi algo assim surreal. Surreal, assim. Fiquei muito feliz, fiquei eufórico. No primeiro mês, assim, eu me empenhava, tipo, 200%, colocava todas as minhas forças ali e passou a ser algo que até começou a afetar o meu relacionamento. E ali eu comecei a pensar sobre isso, que eu tinha que começar a botar o pé no freio. Porque aquilo que eu queria tanto, aquilo que eu vivia, entre aspas, por aquilo que era meu objetivo master, assim, e virou realidade. Só que isso acabou entrando na minha rotina. Virou minha rotina, então virou algo que eu fazia todos os dias. Então, eu comecei a repensar nisso e eu cheguei nessa conclusão, que a gente tem que começar a botar o pé no freio, que a gente precisa colocar a cabecinha no lugar e não ficar vivendo por um momento, por um objetivo, por uma meta em si, sabe? E aqui eu vou falar uma verdade que ninguém te conta, que a felicidade ela não é um destino, ela é uma habilidade. Eu vou te dar um exemplo prático. Vou colocar aqui duas situações, uma em que você tem bastante dinheiro e uma que você não tem tanto dinheiro, você vive uma vida pacata, uma vida comum, uma vida trivial. Na vida que você tem muito dinheiro, você sai para jantar em um restaurante muito caro, você tá com seus sócios, sei lá, algo do tipo. E aí você, tira uma foto do Instagram, posta essa foto porque você tá num restaurante muito top. E a situação 2 é você vai numa pizzaria, por exemplo, você tá com aquele seu amigo de infância, aquele seu amigo do ensino médio, que você começa a contar a história, vocês fazem piada, vocês dão risada o tempo todo. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual dessas situações você acha que você vai lembrar daqui a 5 anos? Sendo bem sincero, qual você acha que vai ser o dia que você vai guardar para sua história? O dia que vai ficar na sua lembrança? Então a conclusão que eu quero chegar aqui é que a felicidade ela não tá em um lugar em si. Ela tá no momento em que você está vivendo, ela tá no agora que você está vivendo e com as pessoas que você está vivendo. Então, não é só sobre dinheiro, não é só sobre matéria, é sobre sentimento, entende? A felicidade ela é um sentimento. E olha, eu não tô dizendo aqui que você não deve ter ambição e que você não pode querer crescer, querer conhecer coisas boas, criar referências. Muito pelo contrário, você merece e você deve ter acesso a esse tipo de coisa. Você deve querer esse tipo de coisa. A única coisa aqui é que a sua paz, a sua força, a sua motivação, sabe aquela força de viver, aquela coisa que te tira da cama, ela não deve depender só disso, entende? Ela não deve depender exclusivamente disso. Porque se você vira dependente disso, você passa a ser refém daquilo que a matéria te proporciona. E a matéria, ela não tem fim, entende? Sempre vai ter um restaurante mais caro, sempre vai ter um carro mais caro, sempre vai ter uma experiência mais cara. Então, se você vive refém disso,
eu sugiro que você comece a repensar. Agora fica a questão, beleza, você falou tudo isso, mas como que eu faço para sair dessa armadilha? E a primeira coisa, o primeiro passo prático que eu quero dar aqui para você é que você precisa primeiro perceber. Então, no dia a dia, perceba. Esse seria um momento em que normalmente eu estaria muito feliz, eu estaria dando risada, mas eu não tô porque eu tô pensando que em determinado momento eu vou me sentir feliz, em determinada situação eu vou me sentir feliz. Esqueci quem fala essa frase, mas que diz o seguinte: você só tem um problema, uma pessoa só tem um problema quando ela sabe que ela tem um problema. Então, vamos supor, você é um cara que é alcoólatra. Você só vai saber que você é alcoólatra, você só vai ter essa noção de que você é alcoólatra quando você perceber isso. Caso contrário, não adianta sua mãe, seu pai, sua tia falar que você é alcoólatra, porque você não tem essa percepção. Então, o primeiro passo é perceber. A segunda coisa é treine estar presente. Então, se coloque de corpo e alma em cada coisa que você vai fazer. A situação exemplar aqui é quando você for fazer aquele café da manhã. Cara, não faz o café olhando rede social, não faz o café ouvindo um monte de música. Esteja presente no fazer o café. De fato, se coloque presente em tudo que você for fazer. A terceira coisa é celebre os bons momentos. Então, quando você for dar um abraço na sua mãe, celebre aquele momento, aproveita aquele momento. Quando você estiver rodeado de amigos, rodeado de bons amigos, aproveita aquele momento, cara. Foge de rede social, foge de coisas externas. Viva aquele momento, dê boas risadas, converse algo que vale a pena ser conversado, para que, se caso esse momento for o último momento da sua vida, você vai falar: caramba, eu morri feliz. E no final das contas, a vida ela é feita cheia de agoras. Então agora eu tô presente fazendo esse vídeo, vai passar um tempo, eu vou estar num agora presente com a minha namorada. E se você vive feliz só no próximo agora, você entende que sempre vai ter um próximo agora, então você nunca vai ser feliz, porque sempre vai ter uma próxima coisa para você fazer, um próximo objetivo para você alcançar. Então, esteja feliz e presente agora, cara, agora. Então a gente vai ficar por aqui no vídeo de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir encarecidamente que você deixe o seu like, tá bom? Porque isso vai ajudar o algoritmo a entregar para mais pessoas que pensem da mesma forma, que precisem de repente ver esse vídeo, tá bom? E me conta aqui embaixo nos comentários alguma situação simples que você tenha passado, mas que te transbordou, que te deixou muito feliz. Deixa isso aqui nos comentários que eu vou responder, enfim, a gente pode bater um papo sobre isso, tá bom?